boa noite. Nós vamos apresentar o trabalho de infecções sanguíneas, que foi proposto pela Flávia Hermínia, que é a nossa professora de DCNT, composto pelo grupo que está aqui presente, a Rosângela, a Karen, a Sandra, a Diana e a Raquel. E a gente vai falar um pouquinho para vocês da nossa ideia, que foi de criar um aplicativo, uma maneira mais dinâmica, para estar passando para os médicos, enfermeiros, técnicos, para terem mais conhecimento sobre os processos que levam a essas infecções sanguíneas. Aí está o grupo, a Cleia, que não pôde estar presente hoje por motivo de saúde, mas já foi tudo conversado com a Flávia e foi autorizado que a gente fizesse o vídeo sem a presença da Cleia. A Diana, a Karen, a Raquel, a Rosângela, a Sandra e eu, William. Então, a introdução, a gente começou pela parte do procedimento prático da enfermagem, que é a punção venosa. As condutas, né, que a gente tem que ter para fazer essa punção, os procedimentos de asepsia correta para que não haja infecção, a fixação boa do acesso, observar se o paciente está agitado ou não, se ele corre esse risco de estar retirando o acesso e levando essa lesão no membro. Aí tem os tipos de gelcos e scalpes que são utilizados no hospital. São esses os gelcos e aqui os scalpes. A punção venosa, ela é um procedimento feito de forma incorreta, pode ocasionar esse tipo de lesão ou de infecção. Aqui é um procedimento simples, está mais correto, não tem lesão nenhuma na pele. Aqui vocês já podem ver que já tem a lesão, a epidemia na pele. São complicações, né, de um acesso com infecção à flebite, que podem ver aqui essa vermelhidão toda, a necrose, e aqui um acesso da forma correta, para a gente poder observar que não tem sinais flogísticos. O que são sinais flogísticos? São sinais de infecção. Essa fixação é uma fixação nova, é uma fixação estéril. Então esse acesso ele pode permanecer sem sinais flogísticos até 7 dias. Como o enfermeiro pode atuar na prevenção da infecção hospitalar? É a teleenfermagem, que é o que a gente teve a ideia de fazer, um aplicativo de forma interativa. O aplicativo permite consultar como realizar a punção venosa, que é a questão do POP, né, que a gente já tem o POP impresso no hospital, para a gente estar se orientando, buscando de como fazer corretamente essa punção. A cartilha digital, que é o aplicativo que vai trazer para o médico, enfermeiro, técnico, todo profissional ligado aos cuidados do paciente, essas informações. E com as informações da infecção sanguínea, como outras informações. A gente pode estar colocando as informações aos acompanhantes, aos pacientes, orientações aos outros funcionários do hospital, como da limpeza, com os cuidados para não ter riscos de infecção com catéteres no hospital. Aqui são as definições gerais, os catéteres periféricos, centrais e as fontes de contaminações dos catéteres. As definições gerais, aqui é um catéter venoso periférico, né? Aqui está informando, que vai ser essas informações que vai ter no aplicativo, de como que é feito, quem faz, de quem que é essa obrigação de estar fazendo esse acesso periférico. Lembrando que todo o acesso periférico ele pode ser funcionado tanto pelo técnico quanto pelo enfermeiro e o médico. Porém, os acessos de jugular e acesso central é o enfermeiro no acesso jugular externo e o médico no acesso jugular interno, mais os outros centrais que é de prioridade do médico, são privativos do médico. As definições gerais, que são fontes de contaminação dos catéteres. O que mais se fala no hospital? A questão da mão, a higienização das mãos. As mãos dos profissionais, chegou no trabalho, a primeira coisa, lavar as mãos. Durante os procedimentos, depois da retirada de luva, porque muitos, né, têm aquela ideia de que se usou a luva, retirou, não há necessidade de lavar. Só que fica resíduo da luva na mão. Então isso pode estar causando infecção no paciente e pode também trazer uma infecção para o profissional, não só para o paciente. Aqui a microbiota da pele do paciente, fluido contaminado, contaminação da conexão. O que seria a contaminação da conexão? O paciente está internado com acesso venoso periférico, salinizado, que antigamente era heparinizado, depois mudou por causa da questão da heparina na volemia do sangue.
heparinizado não se usa mais somente nos catéteres de diálise. Então, o catéter salinizado sem tampinha, ele vai causar infecção no paciente. E muitas vezes a gente vê isso em hospitais. Do paciente está ali com o acesso pendurado sem a proteção adequada, sem a tampinha do acesso. Infecções primárias de corrente sanguínea, que podem levar a bacteriana, a sepsis, sendo por vezes relacionada ao uso de catéteres. Mas não somente ao uso, é o manejo e o cuidado com esses catéteres. Observar se tem sinais flojísticos, se tem hiperemia, se tem vermelhidão, se tem secreção purulenta e está fazendo a troca desses acessos. O terceiro menu do aplicativo consta com catéter venoso periférico, catéter central e tempo de troca, que são as orientações que a gente passa no aplicativo para todos os profissionais. A higienização das mãos, que é o mais importante, que é sempre falado, que é primordial, né, na área de saúde, a higienização das mãos. Antes, depois da inserção de catéteres, para qualquer tipo de manipulação de dispositivos, usar o álcool rotineiramente, retirar adornos como anéis, pulseiras e relógios, que é uma das coisas que a gente ainda vê no hospital. Muitos profissionais trabalhando com aliança, com anel, com pulseira. Isso pode gerar risco até para o profissional, dependendo do procedimento que ele vai fazer. Se o paciente já tem uma contaminação conhecida e esse anel rasga a luva, a mão do profissional está com alguma fissura, pode contaminar o profissional. O catéter periférico, aqui são as técnicas de higienização das mãos, né, que todos nós já conhecemos, mas temos que estar sempre lembrando, porque muitas pessoas esquecem de como está fazendo essa higienização das mãos. O catéter periférico, aqui uma explicação, né, mais detalhada das veias, onde pode estar fazendo essas funções. E o catéter periférico, a explicação para coleta, que é o sistema a vácuo, que é feito pelo pessoal do laboratório que está junto com a gente na enfermagem no dia a dia do trabalho. O catéter periférico, o que deve se evitar? Catéteres periféricos para infusão contínua de produtos vesicantes, veias de membros inferiores em adultos, punções, isso são coisas que muitos esquecem. Que o risco de estar funcionando uma veia em membro inferior, o risco de trombose é muito grande. É feito geralmente em crianças e isso em último caso, né? Só quando não tem condição mesmo. O catéter periférico tem que ser o preparo da pele, trocar o catéter a cada tentativa. Você não pode ficar inserindo o mesmo gel com o mesmo scalp o tempo todo. Se você não consegue, essa punção ela não é eficaz de primeira mão. Troca o catéter e faz uma nova punção. Outra coisa que mudou foi a movimentação da limpeza da pele para o acesso periférico. Não se faz mais aquele movimento de cima para baixo, você faz movimentos circulares com o algodão de dentro para fora do local da punção. A troca do curativo ela é diária. Então, se é um paciente que está com um curativo de acesso com esparadrapo, você tem que fazer essa troca diária. O curativo de poliuretano, que é o poliuretano estéreo, não há necessidade de fazer essa troca, porque tem como você visualizar que o catéter está em bom estado. Data, hora, tudo tem que estar constando no acesso, como a Rosângela acabou de falar, para lembrar para a gente. Aqui é o catéter estéreo, ele está mostrando as duas aplicações, que visivelmente você vê a inserção do catéter. Então você tem como observar se esse catéter está perfundindo bem, se ele tem algum tipo de lesão. A manutenção dos catéteres é o que eu expliquei anteriormente, a salinização com 5 ml de solução fisiológica. Vai fazer algum tipo de medicação, lavar o acesso com 5 a 10 ml após essa medicação, porque aqui nessa parte do acesso, nesse equipo, fica a medicação. Então, se você não pegar um soro e passar aqui, a medicação ela não vai ser eficaz, porque vai estar com uma dose menor. Catéter periférico, cuidados com o sítio da inserção. É o que a gente já falou, avaliar a cada 4 horas, se possível. Tem setor que não tem condição de você estar fazendo essa avaliação, mas a avaliação diária, você recebeu o seu paciente de manhã, você vai conversar com o seu paciente, você vai fazer as anotações de enfermagem ou a evolução de enfermagem, que é o enfermeiro, tem que estar observando os catéteres, se ele está em bom estado ou não.
as orientações de punção de catéter central, que já vai mais para a questão do médico. Então, assim, o médico vai usar o nosso aplicativo também para ter uma noção maior de como é feita a asepsia, a escolha correta do local de punção, como que deve ser feito o curativo de um acesso central, quais as informações que ele deve ter e que ele deve passar também para o profissional para ter esses cuidados. Evitar a punção em veia femoral como rotina. Isso é mais para o médico mesmo, porque a preferência é a subclávia nesses casos. A manutenção dos catéteres central, que é usar 10 ml de solução fisiológica, que é aquele mesmo que a gente explicou anteriormente no catéter periférico, porém 5 ml por causa da extensão do catéter. Como o catéter central ele vai pegar na subclávia e tem uma extensão maior, ele requer um volume maior de soro para estar fazendo essa lavagem. E lembrar que tem medicações que elas são obrigatórias no acesso exclusivo, você não pode correr com outros medicamentos. O tempo de troca dos catéteres é 72 horas, em caso de uso de fixador estéreo, visualização do sítio 5 a 7 dias. A opção pelo catéter central na subclávia, aqui é só uma ilustração para a gente ver mesmo como que é feito. E a demonstração do catéter central no paciente. Aqui já é um catéter central mesmo no paciente. Aqui está a subclávia do paciente que a gente pode perceber direitinho onde está vindo o catéter. Um folder para acompanhantes é uma das ideias também do aplicativo para que o acompanhante ele tenha a seguinte orientação. Chegou no hospital, lavagem das mãos, não colocar bolsas em cima da cama ou outros objetos que vieram da rua. Antes do contato com esse paciente, é primordial a lavagem das mãos. Evitar trazer alimentos de fora, evitar deixar alimentos em cima da cabeceira, para que não haja mosca ou outro tipo de inseto. A explicação da lavagem de mãos para os acompanhantes, esse é um folder que vai ser entregue para os acompanhantes, para eles terem esse tipo de orientação, que às vezes é o que falta em muitos hospitais hoje em dia. Ajude o paciente a fazer suas necessidades fisiológicas. Isso é uma orientação da enfermagem, que a enfermagem pode passar para o acompanhante. O acompanhante ele está no hospital para ajudar o paciente. É um familiar dele, ele está ali para ajudar. Mas ele depende da orientação da enfermagem do que ele pode ou não fazer. Porque às vezes o acompanhante fala, eu não fiz isso porque eu não fui orientado. Então o objetivo desse folder para o acompanhante é orientá-lo quanto às necessidades do próprio familiar. O que eu já tinha falado antes, é proibido trazer remédios, né, ou coisas de casa, os remédios sem orientação do médico. Porque às vezes tem remédio que toma em casa que eles não vão ser administrados no hospital. Agradecemos mais uma vez a todos, a equipe que fez esse trabalho com muito carinho, espero que gostem. E é isso aí, pessoal, é só um trabalho mesmo explicando essa cartilha e o aplicativo que a gente teve a ideia de fazer.